Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Um dos problemas maiores desta sociedade hoje em dia, que causam muitas angústias e muitas dificuldades, é a aprovação do divórcio. Isto afeta, está claro, os cônjuges, mas afeta os filhos, afeta pais, irmãos, irmãs, avós, amigos, afetam todos à volta dessas pessoas. E por isso, lidar com essas dolorosas repercussões que vão acontecer, sejam emocionais, mentais ou físicas, que existem quando há um divórcio, é muito importante. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 e 2, lemos: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e então continua essa instrução que Moisés deu aos israelitas e que se lê aqui em Deuteronômio. Mas vejamos a intenção de Deus, porque em Malaquias capítulo 2, lemos aqui que as intenções de Deus, mesmo já no Antigo Testamento. Em Malaquias capítulo 2, começando no versículo 13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choros e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Sim, porque são choros e lágrimas e gemidos hipócritas. Porquê? Porquê que Deus não olha para isso? E aqui está a resposta, no versículo 14, diz: eis porquê. Porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E porquê somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. A razão que Deus instituiu o matrimónio é para termos descendência para Deus. Porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardei-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Deus odeia o divórcio. Quando pessoas se casam acreditando que o divórcio pode vir a ser uma opção viável, se as coisas não derem certo, isso é uma atitude que Deus odeia.
E lembrem-se, no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 6, provavelmente na sua Bíblia, mesmo na mesma página, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. Ele odeia o divórcio. Ele uniu o homem e a mulher e os fez uma carne. Como diz aqui, porque Deus busca uma descendência para Deus, filhos e filhas de Deus, através de nós como filhos e filhas de Deus, na Igreja de Deus. Mas a realidade, irmãos, desta vida moderna em que nós vivemos, divórcio acontece muito, mesmo muito. Estatísticas talvez sejam em alguns países em que 50% das pessoas acabam em divórcio. Não estou a dizer que seja em todos os países, não estou a dizer que seja em todas as áreas, mas há muito divórcio por aí. Então, como é que devemos lidar com algo tão entrelaçado na nossa sociedade? Por quê? Porque isto vai impactar ou impacta diretamente os irmãos e as irmãs na igreja. Como é que os verdadeiros cristãos devem lidar com estas situações e podem cristãos divorciarem-se depois casarem-se de novo? O que é que a Bíblia diz? Ora, em Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32 diz: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Foi o que lemos há pouco em Deuteronômio, capítulo 24. Eu, porém, diz aqui Jesus Cristo, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Irmãos, o casamento é um compromisso, até a morte nos separar. E o que diz aqui, a não ser por causa de imoralidade sexual, e vamos falar um bocadinho mais acerca desta palavra aqui, que é traduzida em fornicação, ou também imoralidade sexual. Mas, a não ser por essa causa, diz aqui, qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Uma pessoa se casa com outra pessoa que está divorciada, essa pessoa que se casa com a pessoa que está divorciada está a cometer adultério. Vejam também em Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 6. Mateus 19, versículo 3 a 6. Então chegaram eles, os fariseus, tentando, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Então Jesus Cristo, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Palavras muito claras de Jesus Cristo. Este compromisso, irmãos, do matrimónio, do casamento, é um dos passos mais importantes e sérios da nossa vida humana. Sim, o mais sério é o batismo. Mas, o verdadeiro batismo. Mas, o matrimónio, o casamento, digamos assim,
é o segundo compromisso mais importante da nossa vida, depois do batismo. Ora, um casal planejando entrar na união do matrimónio precisa de entrar nessa união com grande cuidado. Para terem a certeza que está entrando neste compromisso por motivos certos. Para quê? Para poderem receber a benção de Deus. E para que realmente estejam comprometidos ao matrimónio até à morte. Vejamos então em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 18. Lucas 16, versículo 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. A mesma coisa. O casamento novo, ou digamos o recasamento, é considerado adultério em certos casos, porque vimos uma exceção há pouco. Então vamos continuar a ler em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 7 a 9. Mateus 19, versículo 7 a 9. E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Irmãos, isto não é só aplicável aos israelitas, é aplicável a toda a sociedade hoje em dia, seja em que país é que estejamos. A dureza dos nossos corações. Diz assim: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio, a intenção de Deus era que o divórcio não acontecesse. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A intenção original de Deus era que o casamento fosse e seja e é para toda a vida. Ora, o Novo Testamento, irmãos, define 2 casos em que o divórcio e o subsequente novo casamento eram aceitáveis sem que o resultado fosse declarado pecado. Isto pode ser resumido, irmãos, em 2 princípios básicos. Primeiro, imoralidade sexual. E segundo, um descrente que não consente, isto é, não quer continuar a morar ou viver com o crente. São esses 2 casos. Então, hoje, irmãos, vou examinar estes 2 princípios básicos, juntamente com outras declarações bíblicas, para abordarmos este assunto claramente. Ora, nós já lemos Mateus 19, versículo 9. E quero chamar a vossa atenção a esta palavra traduzida por causa de fornicação. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Isto é o que está escrito na Almeida Corrigida e Fiel. Na Almeida Revista e Corrigida diz prostituição. Na Almeida Revista e Atualizada diz relações sexuais ilícitas.
Na nova versão transformadora e na nova versão internacional diz imoralidade. E na versão da nova tradução da linguagem de hoje diz adultério. Mas esta palavra, em Mateus 19, versículo 9, que é traduzida fornicação ou relações sexuais ilícitas, qual é esta palavra grega? A palavra grega 4202, porneia, de onde vem, hoje em dia, na nossa linguagem hoje corrente, a palavra pornografia. Ora, então vejamos alguns dicionários ou léxicos, o que dizem acerca desta palavra. Primeiro, o léxico grego-inglês do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos. Esse é o título deste léxico. Escrito por Johannes P. Lowe e Eugene A. Nida. Diz o seguinte acerca desta palavra: porneia, traduzida como fornicação ou prostituição ou relações sexuais ilícitas. Que eu vou simplesmente dizer é imoralidade sexual. Ora, este léxico grego descreve desta maneira acerca desta palavra: envolver-se em imoralidade sexual de qualquer tipo, muitas vezes com a implicação de prostituição, envolver-se em sexo ilícito, cometer fornicação, imoralidade sexual ou prostituição. Essa é a definição desta palavra porneia em Mateus 19, versículo 9, de acordo com este léxico. Vejamos então outro léxico, o léxico grego e inglês do Novo Testamento e outras literaturas cristãs primitivas, escrito por Walter Bauer e F. Wilbur Gingrich e Frederick W. Denker. Diz acerca desta palavra, que significa prostituição, impureza, fornicação, toda espécie de relação sexual ilícita. O dicionário expositivo de palavras do Antigo e Novo Testamento, Divine, que eu tenho esse volume, aí descreve acerca desta palavra: é usada para relação sexual ilícita, e depois descreve em João 8,41, em Atos 15:20, Atos 15:29, Atos 21:25 e muitas outras que cita. E no plural, em 1 Coríntios 7:2, em Mateus 5:32 e Mateus 19:9, representa ou inclui o adultério. Então, é uma relação sexual ilícita que inclui o adultério. O dicionário teológico do Novo Testamento, resumido em um volume, esse é o título desse dicionário teológico, escrito por Kittel e Friedrich Gerhard, diz: porneia significa fornicação, às vezes envolvendo adultério. Figurativamente é um termo para apostasia como infidelidade a Deus. O judaísmo posterior mostra como o uso da palavra porneia amplia-se para incluir não apenas fornicação ou adultério, mas incesto, sodomia, casamento ilegal e relações sexuais em geral. Por isso, irmãos, porneia é mais do que o termo entendido que fornicação, porque fornicação geralmente é entendido como
algo ilegal antes do casamento. E por isso, porneia pode referir-se a qualquer tipo de imoralidade sexual e sim inclui o adultério. Eu quero ler, vou citar uma boa secção, uma secção bem grandinha do livro intitulado O Comentário do Conhecimento Bíblico, por John F. Walford e Roy B. Zack, o qual tem uma secção interessante que fornece uma visão sobre o contexto das palavras de Cristo em Mateus 19, versículo 1 a 12. É importante sempre entender o contexto sobre o qual Cristo falou. Ora, este comentário do conhecimento bíblico cita o seguinte, e agora eu vou ler como está lá citado. Jesus deixou a Galileia pela última vez e seguiu para Jerusalém pela região da Judeia até ao lado leste do Rio Jordão. Essa área era conhecida como Pereia. Lá, como muitas outras vezes antes, ele foi seguido por grandes multidões de pessoas necessitadas e ele as curou. Mas alguns fariseus tentaram testar Jesus por meio de uma pergunta. É lícito ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Agora, irmãos, é importante entender o contexto, porque esta pergunta. Então, continuando a ler deste comentário, leio o seguinte. A nação estava dividida sobre essa questão. Os seguidores de Hillel achavam que um homem poderia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo. Mas outros, seguindo Shammai, achavam que ninguém poderia divorciar-se de sua mulher a menos que ela fosse culpada de crime sexual. E por isso havia esta controvérsia entre estes dois grupos. Então, sem se envolver, estou citando de novo deste comentário, sem se envolver na controvérsia de Hillel com Shammai, Jesus lembrou aos líderes religiosos o propósito original de Deus ao estabelecer o vínculo matrimonial. Deus fez as pessoas homem e mulher. Mateus 19, versículo 4, Gênesis capítulo 1, versículo 27. No casamento, ele os une em um vínculo inseparável. Este vínculo é um chamado mais elevado do que o relacionamento pai-filho. Pois o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua esposa em um relacionamento de uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Portanto, o que Deus uniu, os homens não devem separar, isto é, apartar, da palavra grega horizo, grega 5563. Em 1 Coríntios 7, versículo 10, esta palavra significa divorciar. Vou ler esta última frase de novo. Portanto, o que Deus uniu, os homens não devem separar, apartar. E esta palavra em 1 Coríntios 7, 10 significa divorciar. Continuando a ler, citando deste comentário. Os fariseus, percebendo que Jesus estava falando da permanência do relacionamento conjugal, perguntaram então por que é que Moisés fez uma provisão para o divórcio para as pessoas do seu tempo. Lê-se essa pergunta em Mateus 19, versículo 7. A resposta do Senhor foi que Moisés concedeu essa permissão porque o coração das pessoas era duro. Podem comparar isso com Deuteronômio 24, versículo 1 a 4, como eu li ao início deste sermão. Mas essa não era a intenção de Deus para o casamento. Deus pretendia que maridos e esposas vivessem juntos permanentemente, até a morte.
Continuando a citar deste comentário. O divórcio era errado, exceto por infidelidade conjugal. Lê-se em Mateus 5:32. Os estudiosos da Bíblia divergem sobre o significado desta cláusula de exceção, encontrada apenas no Evangelho de Mateus. A palavra infidelidade conjugal, a palavra para esta infidelidade conjugal é porneia. Alguns acham que Jesus usou isso como sinônimo de adultério. Mas adultério usa a palavra grega 34:29, morraio. Portanto, o adultério de qualquer um dos parceiros em um casamento é o único motivo suficiente para um casamento termine em um divórcio. Entre aqueles que sustentam essa visão, alguns acreditam que o novo casamento é então possível, mas outros acreditam que o novo casamento nunca deve ocorrer. Outros definem porneia como uma ofensa sexual que poderia ocorrer apenas no período de noivado, quando um homem e uma mulher judeus eram considerados casados, mas ainda não haviam consumado o seu casamento com relações sexuais. Vamos falar um bocadinho mais acerca desse período de noivado antes do casamento. Se nesse período a mulher fosse encontrada grávida, como vemos o caso de Maria em Mateus 1, versículo 18 a 19, um divórcio poderia ocorrer para quebrar o contrato. Outra visão é que porneia se refere a um estilo de vida implacável, persistente e impenitente de infidelidade sexual, diferente de um ato de relações ilícitas. No Novo Testamento, porneia é mais amplo do que morraio, isto é, adultério, qual prática contínua seria, portanto, a base para o divórcio, uma vez que tal conduta infiel e implacável teria quebrado o vínculo matrimonial. Assim, estou completando esta citação do comentário do conhecimento bíblico. Irmãos, como é mostrado nas fontes que citei acima, Mateus 19 pode incluir todas as formas de má conduta sexual. E é importante entendermos ou percebermos que estamos discutindo ou falando de comportamento habitual. Os léxicos usam a palavra prostituição e o comentário de conhecimento bíblico, como eu citei há pouco, se refere a um estilo de vida implacável, persistente e impenitente de infidelidade sexual, o que é diferente de um ato único de relações ilícitas. Irmãos, isto é consistente com outras admoestações nas Escrituras sobre o pecado como, de um ponto de vista, um ato único, uma fraqueza, comparado com o pecado que é um hábito, um pecado habitual. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 15 a 20. Romanos capítulo 6, versículo 15 a 20. Em Romanos capítulo 6 está a falar acerca do batismo, e está a dizer que entramos debaixo da água, que somos batizados em Cristo, e então devemos ser um novo homem. E depois saímos da água e então começamos uma vida nova. Romanos capítulo 6 fala acerca disso. Mas um bocadinho mais adiante, no versículo 15 a 20, diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentares por servos
para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Sim, Deus nos perdoa dos pecados passados, mas agora, depois de perdoados, temos que viver o caminho certo, sem pecar. Ou sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado. Porquê? Porque era um pecado habitual, eram servos do pecado. Agora obedeceste coração à forma de doutrina que fostes entregues e fostes liberados do pecado. Isto é, deste pecado habitual. E fostes feitos servos da justiça, obedecendo às leis de Deus como uma forma habitual. Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Quer dizer, agora temos que mudar daquele modo de vida habitual do pecado para estarmos a viver um modo de vida habitual de justiça e santificação. Versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, isto é, estavam a ser escravos do pecado habitual, era um hábito. Estáveis livres da justiça, não estavam a obedecer os caminhos da justiça. E por isso era o resultado de uma pessoa, o que uma pessoa fazia, digamos assim, antes da conversão. Antes da conversão. Em 1 João capítulo 1, versículo 8, vemos aí também, 1 João capítulo 1, versículo 8, estamos a ver aqui se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Sim. Quer dizer, não é um pecado habitual, mas é que de vez em quando falhamos porque somos pessoas da carne e somos fracos, às vezes falhamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Não está a falar de um pecado habitual, está a falar aqui de um pecado, digamos assim, um pecado único, de um pecado aqui, outro aqui, um pecado excepcional. Mas no 1 João capítulo 3, versículo 8, aí fala do pecado habitual. Por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 8, quem pratica o pecado, isto é o pecado habitual, é do diabo. É o hábito de prática, de praticar e praticar. É um hábito. Porque o diabo peca desde o princípio. E por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Queridos irmãos, quando estamos a falar aqui deste assunto, em Mateus 19, estamos a falar do pecado habitual. Porquê? Porque existe outra coisa que é o arrependimento e o perdão. Tem que haver um arrependimento e é necessário sabermos e ter a capacidade de perdoar. Em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, Mateus 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Até 7? Então Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Temos que perdoar, irmãos. Temos que aprender a perdoar. Vejam também no versículo 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vocês leem esta secção. Então sereis castigados. Temos que perdoar. Por isso, se o pecador se arrependeu verdadeiramente e parou esse hábito do pecado, o objetivo deve ser salvar o casamento. O objetivo deve ser salvar o casamento.
Por isso, irmãos e irmãs, cuidado de não abandonarem o casamento sem saber se a pessoa ofensora realmente se arrependeu da sua conduta. E temos que perdoar. Então, irmãos, aqui estamos a falar muito claramente de imoralidade sexual. Porneia. Isto é, uma ampla gama de má conduta sexual. E também estamos a ver que inclui o adultério. Mochaio. Mochaio tem um foco mais estreito do que porneia e não permite a ampla gama de comportamento sexual desviante. Isto é, mochaia significa adultério. Porneia, por outro lado, pode ser considerado mais genérico em significado e, portanto, em certos contextos, também inclui o adultério. Em Mateus 5,32, vejamos isso brevemente, Mateus 5,32, vejam lá. Mateus 5,32 diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneia, faz com que ela cometa adultério, mochaia. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério, mochaia. Em Mateus 19, versículo 9, lemos também: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, porneia, e casar com outra, comete adultério, mochaia. E o que casar com a repudiada também comete adultério, mochaia. Vê-se que ambas as palavras são usadas. Em resumo, a má conduta sexual seria o motivo para o divórcio, embora em geral deve haver um esforço para salvar o casamento, se a conduta não for habitual. Isto é mencionado por Cristo e é o que chamamos a cláusula da exceção. Quando você considera a intenção de Deus para um casamento durar até a morte, somente quando não houver presença de arrependimento ou chance de perdão e reconciliação, só então é que deve ocorrer o divórcio. Então, se o divórcio ocorrer nesta condição, o novo casamento é possível, sem que seja considerado adultério sobre estas condições. Ao início deste sermão, eu mencionei que havia e que há duas condições no Novo Testamento. Uma é o caso de porneia, o que eu mencionei aqui, sem arrependimento, causando adultério. E o outro era o caso de o crente e o descrente. E agora vou abordar esta segunda situação do crente e o descrente. E esta segunda situação é encontrada em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14 e 15. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí está um grande significado para os nossos filhos, quando um é crente e o outro não é crente. Para os nossos filhos serem santificados, porque os nossos filhos são chamados. Embora um é crente e o outro não é crente, os nossos filhos estão a ser chamados para a igreja. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aqui, esta situação, Paulo está a lidar com um cônjuge descrente se divorciando de um crente.
Se quer se apartar, que se aparte. Se quer separar, divorciar, que se divorcie. Neste caso, o crente não está sujeito à servidão. É o que lemos aqui. No versículo 15. Não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O termo não está sujeito à servidão é mais bem explicado em alguns comentários. Então eu vou abordar agora, mencionar alguns comentários explicando o termo não está sujeito à servidão. O comentário do conhecimento bíblico, que já mencionei anteriormente, por John F. Wolford e Roy B. Zack, diz o seguinte, acerca desta expressão, não está sujeito à servidão. No entanto, havia exceções à regra de não divorciar. Se o descrente insistisse em um divórcio, ele, o descrente, não devia ser negado. A palavra traduzida apartar, horizo, grego 5563, é o verbo também usado no versículo 10. Se isso ocorresse, o cristão não era obrigado a manter o casamento, mas era livre para se divorciar e para se casar novamente. Veja também comparando no versículo 39. Paulo não disse, como fez no versículo 11, que o cristão, nesse caso, deveria permanecer solteiro. Não diz isso. O comentário de Matthew Henry, o comentário de Matthew Henry da Bíblia, diz, eu vou citar, o crente não é pela fé em Cristo solto dos laços matrimoniais como um descrente, mas é imediatamente ligado e tornado apto a ser um parente melhor. Sim, o crente tem uma responsabilidade de ser um parente melhor. Mas embora uma esposa ou marido crente não deva se separar, isto é, apartar, de um cônjuge descrente, ainda assim, se o parente descrente abandonar o crente e nenhum meio puder reconciliar-se com uma coabitação, em tal caso o irmão ou a irmã não está em escravidão. Versículo 15. Não está preso ao humor irracional e servilmente obrigado ou obrigada a seguir ou aderir ao desertor malicioso, ou não está obrigado ou obrigada a viver solteiro ou solteira depois de todos os meios adequados para a reconciliação terem sido tentados. É aqui em 1 Coríntios 7 que Paulo dá informações adicionais e mais específicas sobre o casamento no Novo Testamento. Uma análise deste capítulo, 1 Coríntios 7, nos dá princípios e respostas às perguntas que a Igreja enfrentava e enfrenta sobre este assunto. E por isso, a situação que esses irmãos em Coríntios encontravam é uma situação muito semelhante à situação do dia de hoje. E por isso, Paulo teve que abordar uma série de perguntas escritas a ele por membros da Igreja em Coríntios. E vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. Dizem, ora, quanto às coisas que me escrevestes, isto é, às perguntas que vocês me perguntaram, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Sim, não se metam em coisas que não deviam fazer. Mas por causa da fornicação, por causa de imoralidade sexual, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. E por isso vê-se aqui que ele está a responder a várias perguntas que fizeram a ele. Quanto às coisas que me escreveste. E ele então vai responder às perguntas, às questões que eles perguntaram a Paulo.
E assim Paulo dedicou bastante tempo a, digamos assim, a 4 categorias de membros na igreja. No versículo 8 e 9, vemos aqui 2 categorias. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. 2 categorias de membros na igreja. Uns são solteiros e outros são viúvas. Que lhes é bom se ficarem como eu. Vejam também, continuando, mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que herder, de que se envolver em imoralidade sexual. E depois continua um bocadinho mais adiante, por exemplo, do versículo 25 a versículo 40, falando acerca destas 2 categorias de membros, solteiros e viúvos. E, por exemplo, no versículo 39, no versículo 39, fala acerca de a mulher está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser. Porque é um viúvo agora. Contanto que seja no Senhor. Contanto que se case com uma pessoa que esteja na fé. Por isso vê-se aqui uma instrução à viúva. Mas este princípio é aplicável a todos. Aos solteiros também. Quando se casam, devem-se casar com uma pessoa que seja no Senhor. Que esteja na fé. É o que diz aqui, porque senão vai haver problemas. Então essas foram as 2 primeiras categorias de que Paulo falou de membros da igreja. Solteiros e viúvos. Mas Paulo dirigiu os seus comentários sobre o divórcio a 2 outras categorias de irmãos. A terceira categoria de irmãos que ele abordou foi para os crentes casados. Ambos, marido e mulher, são crentes na igreja. E Paulo declarou categoricamente que eles se deviam manter casados. No entanto, diz assim, se eles se separarem, presumivelmente, devido a dificuldades conjugais, eles então devem perceber que não há opção para novo casamento. Apenas uma opção. Reconciliação. Aqui temos 2 crentes casados na igreja. São 2 crentes. Não há opção para um novo casamento. Apenas uma opção. Reconciliação. Vejam em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Isto é a instrução de Jesus Cristo. Se, porém, se apartar, se houver este divórcio, esta separação, que fiquem sem casar. Não se podem casar de novo. Ou, preferivelmente, que se reconciliem com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Uma vez mais, 2 crentes casados, na igreja, na fé, crentes, devem perceber que não há opção para um novo casamento. Há simplesmente uma opção: reconciliação. Como membros batizados, têm que aprender a reconciliação. Mas há um quarto grupo, que é crentes casados com descrentes.
É o que lemos aqui em 1 Coríntios 7, versículo 12. Mas aos outros digo. Quais são os outros? É os crentes casados com descrentes. Algumas versões escrevem para os demais. Essa é a quarta categoria de membros na igreja. O primeiro era solteiros, o segundo é viúvos, o terceiro eram ambos estão na fé, são crentes. E o quarto, um é crente e o outro não é crente. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 a 16, lemos as diretivas de Paulo que foram inspiradas para serem incluídas nas escrituras bíblicas. Estas são diretivas de Paulo que foram inspiradas para serem incluídas na Bíblia. E diz assim: mas aos outros digo eu, e não o Senhor, mas como digo, isto foi inspirado para estar na Bíblia. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Um é crente e o outro não é crente. Estão contentes e felizes e consentem a viver um com o outro. Não a deixe, não se divorcie. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Homem com mulher, a mulher com o marido, seja qual o caso. Não se separem. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, como eu mencionei há pouco. Mas, agora o versículo 15 e 16. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Se o descrente se divorciar, divorcie-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, como expliquei há pouco. E vamos falar um bocadinho mais acerca disso. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Quer dizer, devemos fazer tudo quanto possível para haver paz. Mas se de facto há esta divisão, estas diretivas diz que podem se separar, podem se apartar. Ao combinar isto com o que lemos no resto da palavra de Deus, podemos chegar à posição adequada para a Igreja de Deus. Nós, na Igreja de Deus Unida, concluímos destes escritos de Paulo que é permitido para um cristão que é casado com um descrente ser elegível para um novo casamento se o descrente se afastar e quer divorciar. Uma questão lógica que pode surgir deste entendimento, irmãos, é o que acontece se o descrente não se afastar, não divorciar, mas simplesmente vai tornar a vida miserável para o crente. Neste caso, um membro é casado com um descrente, ou um membro é casado com um membro que se tornou descrente, e o descrente não está sujeito a manter-o no casamento, não está satisfeito em permanecer no casamento e se afasta. Ou seja, uma separação física ou não. Mas pode ser que ele queira ficar no casamento. Isto é que, por exemplo, casos que incluem abuso, uso de drogas ilícitas ou outros atos flagrantes, que demonstram que um dos cônjuges não está mais participando no casamento. Muitas vezes o descrente busca o divórcio, mas às vezes não. Nesse caso, qual é a atitude ou o que o crente, membro, pode tomar nessa situação? Porque, geralmente, o que acontece nesses casos é um abuso. Há um abuso. Sim, muitas vezes
As pessoas pensam que o abuso é físico, que está a bater um no outro, ou coisa assim, ou ele nela. Mas o abuso pode ocorrer de muitas outras formas. Pode ser emocional, assim como físico, está claro. Pode ser sexual e espiritual. Deus, ao definir o amor, não tolera abuso. O homem ou uma mulher não pode usar o pacto matrimonial vinculativo para fazer do seu cônjuge um escravo emocional. Usando a desculpa, eu estou disposto a continuar a viver contigo. Brutalmente esse sabe a Bíblia e vai usar isso como, digamos assim, uma arma para manipular a situação e causar abuso no outro crente. Um cônjuge sem amor, que comete abuso continuamente, enquanto afirma que está satisfeito em permanecer com outra pessoa, não é um cônjuge amoroso como Deus veria. Em tais casos, um casal deve procurar aconselhamento matrimonial e se o cônjuge ofensor não o fizer e mostrar por ações que não mudará o seu comportamento, continua abusando o outro, fisicamente, ou emocionalmente, ou sexualmente, ou seja, de modo for. Então, essa não está a mudar o seu comportamento, então o cônjuge abusado está livre para se separar, para não estar sujeito à servidão. Em resumo, vemos que há duas razões bíblicas para a dissolução de um casamento. A primeira é porneia, imoralidade sexual. Isto é, um ato habitual, sem arrependimento e reconciliação. A segunda é um descrente, que não tem prazer ou não consente habitar com o crente, seja isso literalmente, que diz não quero habitar contigo, ou que haja um abuso ou outros atos flagrantes. Em ambos casos, a união matrimonial foi quebrada e o novo casamento pode resultar sem o medo de estar a cometer adultério. Esses são os dois casos bíblicos. Mas há um terceiro que poderia ser chamado também uma razão de divórcio, mas não é bem. Pode vir a haver divórcio por causa disso, mas é o caso de anulação, em que há um casamento fraudulento que é posto de lado, porque foi um fraude. Ora, isso é diferente, digamos assim, tecnicamente, que um divórcio. Embora um divórcio possa ser necessário para quebrar o contrato. Mas, em geral, a anulação entra em jogo quando houve ou há um engano. Em Mateus 1, versículo 18 a 19, vemos aqui a situação de José e Maria. Mateus 1, versículo 18 e 19. Vamos ler essa secção. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Isto é, estava grávida. Já estava desposada, mas ainda não se tinham, digamos assim, tecnicamente casados, ajuntado, mas estava grávida. E a pergunta normal, física é, olha, teve um relacionamento imoral com outra pessoa? Então José, seu marido, sendo justo, não a queria infamar, tentou a deixá-la secretamente. Mas vocês sabem o resto da história.
que o anjo veio falar com ele, explicou que não houve problema nenhum. Ora, em certo sentido, essa foi a situação de José e Maria, em que dava a entender que talvez ela tivesse cometido uma imoralidade sexual, que não cometeu, está claro, porque foi um milagre. Quando Maria foi encontrada grávida, José podia legitimamente repudiá-la. Isto é, anular esta, digamos assim, este casamento a vir a acontecer. Porque, embora eles estivessem noivos, um do outro, e ainda não estavam casados, o casamento potencial que ia acontecer poderia ser posto de lado por causa da suposição de fraude da parte de José. Isto é, porque ele viu que a Maria estava grávida. Por isso, é verdade que a porneia pode incluir a atividade sexual pré-marital. E se essa atividade for escondida ou ocultada do outro parceiro, então teríamos engano e uma anulação seria permitida. Mas para entender melhor a situação de José e Maria, para ficar um bocadinho mais claro, é bom explicar o costume do casamento hebraico ou judaico nessa época. Os casamentos eram, digamos assim, arranjados para esses indivíduos pelos pais. E os contratos eram negociados à frente. Depois que isso tinha sido realizado, digamos, esse contrato tinha sido realizado, os indivíduos eram considerados casados e eram chamados marido e mulher. Mas eles, no entanto, não começaram a viver juntos. Por isso é que diz que estando Maria desposada com José, antes de se juntarem. Por isso, essa tradição judaica que já estavam, digamos assim, como se fossem casados, mas que não tinham consumido o casamento. Em vez disso, a mulher continuava a viver com os seus pais e o homem a viver com os dele por um ano. Este período de espera era para demonstrar a fidelidade do juramento da pureza feito a respeito da noiva. Se ela fosse encontrada grávida durante esse período, ela obviamente não era pura, mas tinha-se envolvido em um relacionamento sexual infiel. Portanto, o casamento poderia ser anulado. Esse, digamos assim, irmãos, é o contexto da situação de que aconteceu naquela altura. E José, como diz aqui, seu marido, sendo justo, não a queria infamar. Por isso, o ponto de anulamento é o seguinte: quando se descobre que um membro do casamento deliberadamente escondeu informações que, se conhecidas, teriam feito que o outro parceiro não se casasse, então temos um fraude. Em termos gerais, fraude é algo que deve ser tratado logo quando descoberto e não muitos anos depois. Essencialmente, isso exigiria a anulação do casamento. Por isso é que dizemos anulamento ou anulação. Tecnicamente, não é um divórcio. Por isso, se as informações importantes foram deliberadamente ocultadas ou escondidas por qualquer uma das partes, um relacionamento de aliança como o casamento não é vinculativo. Isto é, não estavam unidos. Portanto, pode ser anulado, porque foi um fraude. Agora,
Uma outra pergunta final. O que é que dizemos acerca do divórcio antes da conversão? Paulo confirma que o arrependimento, o perdão e o batismo fornecem aos novos convertidos um novo começo. Eles não estão presos a pecados do passado. No casamento, ou mais do que qualquer outro pecado. Como lemos em Romanos 6, versículo 1 a 7, o significado do batismo e aquele velho homem está morto e os pecados. Então vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 7, que diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Batismo, o arrependimento, posto no batismo, na morte simbólica do batismo, da água, os pecados do passado estão perdoados, sejam ele que for. Portanto, uma pessoa recém-convertida é aceitada ou aceito em seu status atual, isto é, na sua situação como ele está agora, ou ela está agora. Porque os pecados do passado foram perdoados. Possivelmente, num casamento que tenha acontecido antes da conversão, um recasamento, um casamento novo que tenha acontecido antes da conversão, essa pessoa pode se manter nesse estado de casada, desse segundo casamento, porque os pecados do passado foram perdoados. Ou possivelmente uma pessoa é solteiro, como resultado de um divórcio antes da conversão, é considerada como solteiro, porque isso foi antes da conversão. Então, para concluir, irmãos, qual é o ensino da Igreja? O ensino da Igreja é que o casamento é uma instituição divina, ordenada por Deus, projetada para ser uma união amorosa, gratificante, continuamente enriquecedora e vitalícia até a morte. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21, começando no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte assim, como a Igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando como lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a Igreja, assim mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, sacrificar, sujeitar-se, amar, manter-se juntas, dar a vida deles, o tempo deles, às suas próprias mulheres, como se fossem os seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo. E por isso é que começa esta secção dizendo, sujeitando-vos uns aos outros. Os homens têm que se sujeitar às mulheres também. Não é ser ditadores. E aí vê-se um ponto importante. No versículo 32 diz, grande é este mistério, digo isto, porém, a respeito de Cristo e a Igreja. Como Paulo explicou, o casamento transcende o plano humano. O casamento transcende o plano humano. E é, na verdade, um reflexo, uma imagem do relacionamento que Cristo tem com a Igreja. A Igreja mantém firmemente, por isso, a instrução bíblica para maridos e esposas permanecerem fiéis aos ideais desta união do matrimónio. A responsabilidade de ministros
a aconselhar casais que estão a ter dificuldades. Ou, irmãos, todo casal vai ter dificuldades mais cedo ou mais tarde. E temos que vencer. O objetivo é promover paz e reconciliação. Entre parentes, extrema cautela deve ser exercida em casos em que haja abuso. Fechar parentes. Mas o ponto é que o objetivo da Igreja é para todos os irmãos e as irmãs se esforçarem para salvar e fazerem do seu casamento o que Deus quer para ser ou representar este grande mistério do relacionamento entre Cristo e a Igreja.